Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Não foi uma tragédia brasileira, foi a tragédia brasileira, a maior de todas em todos os tempos, desenrolada diante de milhões de telespectadores ao longo de 38 dias, com todos os ingredientes das tragédias clássicas: euforia, surpresa, angústia, esperança, desespero e o desenlace. Uma única vítima fatal. As demais em prantos de luto fechado. 1985 começa sem pressentimentos, tudo preparado para dar certo. A ditadura militar de 21 anos será encerrada com a eleição e a posse de um querido e prudente líder oposicionista. Houve a eleição, direta, porém legítima. Tancredo Neves derrotou o detestado Paulo Maluf por esmagadora maioria, 480 a 118, com 26 abstenções, a maioria do PT. Mas não houve posse. Há algumas semanas, o doutor Tancredo sentia fortes dores no abdômen. Disfarçava, tomava antibióticos às escondidas, não queria ir a um hospital para fazer exames, temia que os militares da linha dura, sabendo que estava doente, tentassem, desesperados, um golpe de mão. O presidente Ernesto Geisel e seu braço direito, Golbery do Couto Silva, haviam preparado um cronograma preciso. Lançaram a distensão gradual e segura para evitar radicalizações. Escolheram o general populista João Figueiredo como o último ditador e imaginaram que, em seguida, seria possível uma transição para a democracia sem traumas e sem revanches. Na véspera da posse, Tancredo capitulou às dores, internado às pressas no Hospital de Brasília. O país queria ir às ruas para festejar o fim da ditadura e os primeiros ares da democracia, teve que recolher-se e contentar-se com a agonia de seu presidente pela telinha da televisão. 25 anos depois da morte de Tancredo, justamente no ano em que se celebra o seu centenário de nascimento, os bastidores desta tragédia começam a ser remontados e entendidos. Só agora o país consegue avaliar o quanto sofreu e o quanto cresceu. Mas uma coisa torna-se cada vez mais clara, cada vez mais evidente, inquestionável. Tancredo imolou-se para garantir a legalidade. Ditadura, nunca mais. Pelo que eu ouvi da própria dona Zoleta Neves, ele passou mal a primeira vez no Réveillon, na madrugada de 31 de dezembro a 1º de janeiro de 85. 2 semanas antes da reunião do Colégio Eleitoral. E havia os tais bolsões radicais dentro do governo que queriam, como eles diziam, virar a mesa, melar a sucessão, né, para prolongar o regime ditatorial. Ele disse: eu não posso fazer isso. 2 semanas antes do Colégio Eleitoral, se descobrem que eu fui a um médico, eu fui a um centro de medicina diagnóstica para fazer qualquer exame, vão tentar virar a mesa. E ele sabia que o SNI e outros órgãos, da Nexus, né, patrulhavam, monitoravam cada segundo da vida dele. No primeiro momento, eu tive a primeira percepção que me ocorreu foi que ele estava sempre com algum problema, e cada vez mais. Né? Sabe aquela frase, ele não está bem? A gente ouvia com uma frequência maior do que seria natural. Ele era fragilizado, corporalmente, organicamente, então ele deixava barato. Falava, olha, deve ser uma coisa natural da própria velhice. Mas isso começou, com o tempo, isso foi se acumulando. E a gente, às vezes, parava para pensar e chegava à conclusão, como passa mal o Dr. Tancredo?
Qual é o principal saldo da sua viagem, já que está encerrando a visita à Europa amanhã? Eu acho altamente lucrativo. Foi possível trazer aqui uma imagem diferente do Brasil, mostrar um Brasil democrático, mostrar um Brasil que está disposto a inventar os seus problemas. No primeiro encontro que ele teve foi com o Papa João Paulo II, que era um homem talvez quase 2 metros de altura, uma grande envergadura, atlético, né? Tancredo menorzinho. Quando o doutor Tancredo quis se ajoelhar para beijar a mão do Papa, o Papa segurou o doutor Tancredo pelo braço, suspendeu, e o Papa tinha mania de falar português sendo polonês. Assim, o senhor não, o senhor não vai me beijar a mão, porque o senhor é o chefe de Estado eleito de um país soberano. Eu tenho a impressão que ele já sentia alguma coisa. Agora, rememorando, eu vejo que às vezes ele apertava a barriga e tudo. Mas nós não percebemos isso. E os indícios é de que ele estava muito bem. Ele comia e bebia muito bem. Quando nós estávamos em Washington, foi no dia 1º de fevereiro de 1985, houve um episódio que despertou dúvidas. Porque no hotel nós tivemos que chamar um dentista, que na viagem de Lisboa para Washington, ele havia perdido uma coroa dental. Pelo menos foi essa a explicação que me deram, né? Depois correu uma versão que teve como origem o Leitão de Abreu, que era o chefe da Casa Civil do presidente Figueiredo. Ele, conversando com Carlos Castelo Branco, que era o grande analista da época, ele contou ao Castelinho, que escreveu na coluna, que em Washington o presidente tinha se sentido muito mal e que tinha sido socorrido por um médico. E hoje é uma versão mais fantasiosa de que ele teve que ser internado num hospital em Washington. Essa versão eu não acredito que seja verídica. Mas na volta da Europa, todo mundo comentava, as pessoas que foram com ele, não, o Mauro, o pessoal da segurança, comentava como o doutor Tancredo tomou remédios. E não se falava propriamente remédios, se falava antibióticos. Então começou a me dar a impressão de que ele realmente estava recorrendo a um tratamento um tanto mais caseiro do que talvez fosse indicado para o caso dele. O doutor Tancredo começou a contar o tempo. E nos últimos 2 dias, mais ainda. Quer dizer, aí já tinha certeza que ia ter que internar, já tinha certeza que ia ter que operar, mas aí o doutor Tancredo, me parece que, óbvio que não estava lá junto nessa hora, tomou a decisão não, você vai fazer isso às 11 da manhã do dia 15, depois que eu tiver com a faixa do presidente. Ele estava absolutamente convencido que se tivesse de ser operado antes da posse, em 15 de janeiro, os militares provavelmente não entregariam o poder. Ele pode estar errado nesse julgamento, mas ele temia que isso acontecesse, não só porque havia divisões muito grandes entre os militares, mas porque ele sabia melhor do que ninguém que o presidente Figueiredo não suportava o vice-presidente, que era o José Sarney. Testemunha da vida política e pessoal de Tancredo Neves, desde 1961, o jornalista Mauro Salles coordenou a campanha presidencial e foi nomeado secretário para assuntos extraordinários da presidência. Ele fez questão de conceder uma entrevista ao Observatório da Imprensa.